Olá, rapaziada, continuando aqui o segundo vídeo, aula de matemática. Nós vamos falar agora sobre o baricentro, que é a continuação da mesma página que estava a razão de seção que nós falamos. Então, está mesmo na página 5, ok? Então você vai entender agora. Todo triângulo, ele tem três lados, três ângulos, que é essa abertura aqui, e três vértices, que é aqui onde as duas retas onde se encontram e formam um ponto de interseção, é chamado de vértice. Então a letra A representa um vértice, a letra C representa outro, e o B maiúsculo, toda letra maiúscula representa um ponto, e esse ponto é que representa o vértice do triângulo. Traçando três retas de um ângulo, de um vértice, aos lados opostos a esse vértice, nós traçamos três retas dessa forma, ela se cruza num ponto aqui. Esse ponto aqui é chamado de ponto G. Aqui, ó, ponto G. Esse ponto G é chamado de baricentro do triângulo. Então nós temos assim, ó. Aí eu botei aqui, o cálculo das coordenadas do baricentro é feito pela média aritmética. Nós falamos da média aritmética na primeira aula. O que é a média aritmética? É a soma das modalidades dividida por sua quantidade. Como é que se trata do triângulo? O baricentro trabalha com três vértices. Eu vou somar os valores dos três vértices e vou dividir por 3. O valor de x de A, o valor de x de B, o valor de x de C. Dividir por 3. O valor de y de A, o valor de y de B, o valor de C, vou dividir por 3. Ok? Então, dando continuidade aqui. Aí nós temos aqui, ó, no exercício M4 do baricentro, tá esqueci, ó, encontrar as coordenadas do baricentro do triângulo de vértice A1, 4, 2, 3 e C, 3, 2. Ele quer encontrar o ponto G, que é o baricentro. Então, o baricentro, o ponto G, as coordenadas de G, também tem x e y. Então, vou achar o x de G, aqui, ó. X de G é igual. X de G é igual a x de A mais x de B mais x de C dividido por 3, que é a média aritmética. Y de G é igual a y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Então, nós temos aqui já para achar a coordenada de x de G. X de G vai ser igual a 1, que é o x de A, mais o x de B, que é 2, mais o x de C, que é 3. Somando isso aqui vai dar 6 dividido por 3, vai dar 2. Eu achei o x de G. Tá aqui, ó, x de G. Ok? Achando o y de G. Y de G, y de A é 4, y de B é 3, y de C é 2. Então, somando isso vai dar 9, e por 3 vai dar 3. Achei o baricentro, as coordenadas do baricentro desse triângulo. X de G, Y de G. Então, é 2 e 3, ok? Exercício número 11 aqui, ó, da bateria de exercício de vocês aí, ó. Eu não coloquei a pergunta, aqui só tá as coordenadas. Coordenada A, 5 e 4, C, 2 e 2, e o baricentro é 4 e 3. Calcule o vértice B. Então, a forma é a mesma, ó. X de G é igual a x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. Só que o x de G eu tenho. Aqui o x de G, quem é o x de G? 4. Aqui, ó, x de G é 4. Então vou botar aqui, ó, no lugar do x de G, vou botar o 4. Mais 5, que é o x de A, mais o x de B, então vou botar o B, porque eu não tenho o valor das coordenadas de B, vou botar o próprio B, mais o x de C, que é o 2. Então, dividir por 3. Então, eu vou somar aqui em cima. 5 mais 2 dá 7. 7B mais, multiplicando esse 4 aqui, ó. Aqui, ó. 4. Aqui, 4. Isso aqui é um ponto aqui que eu botei aqui, rasurou, mas é um ponto. 4 vezes 3. Então, fica 7 mais B igual a 12. Onde B é igual a 12 menos 7. B é igual a 5. Achei o x de B, das coordenadas de B. Para o y de B. Então, nós temos y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Quem é o y de G? 3. Então, coloquei aqui, ó, substituir, está aqui na pergunta aqui, ó, y de G. Então, botei o 3. Mais o y de A, mais o y de B que eu não tenho, então coloca a letra B, mais o y de C, que é 2. Então, somando aqui vai dar 6 mais B, e esse 3 multiplica esse 3 aqui, então vai dar 9. Então, B é igual a 9 menos 6, logo B é igual a 3. Aqui eu tenho as coordenadas de B.
As coordenadas de B quem? 5 e 3. Exercício número 12. Achar as coordenadas aqui. Aquilo que já quer que você ache as coordenadas do baricentro. Aqui, ó, de G aqui, ó. Ele te deu as coordenadas de A, as coordenadas de B e as coordenadas de C. Tem que achar as coordenadas do baricentro. Então é seguindo a fórmula como foi feita lá no início, lá no exemplo. Aí nós temos aqui, ó. X de G é igual a X de A mais X de B mais X de C dividido por 3. Então, X de G, eu vou achar o X de G. Quem é X de A? 4. Quem é X de B? 3. Quem é X de C? 5. Então, somando 4 com 3 dá 7, 5 dá 12. Então, 12 por 3 dá 4, eu achei o X de G, que é o valor 4. Y de A mais Y de B mais Y de C dividido por 3. Então, Y de G é igual. Y de A, quem é Y de A? 6. Aqui, ó, 6. Quem é o Y de B? 5. Quem é o Y de C? 4. Então, 6 mais 5 mais 4 dá 15. Dividido por 3 dá 5. Então, eu tenho as coordenadas do baricentro. O baricentro, que é representado pela letra G, é 4 e 5. Ok? Continuando aqui. Exercício de número 14. Diz assim, ó. Dois vértices de um triângulo são os pontos. As coordenadas A, 1 e 4, B, 8 e menos 3. Encontre as coordenadas do vértice C. O baricentro é 5 e 3. Mesmo processo. X de G é igual a X de A mais X de B mais X de C dividido por 3. Só que eu tenho o X de G. Quem é o X de G? 5. Então eu vou ter 5 é igual o X de A, que é 1, mais o X de B, que é 8, mais o X de C. Então eu coloco o C porque eu não tenho as coordenadas de C. Eu vou descobrir. Dividido por 3. Aí eu somo 1 mais 8 dá 9, mais C. E esse 3 aqui multiplica o 5. Então vai ficar 15. Então 9 mais C é igual a 15. Onde equação do primeiro grau, regra da equação do primeiro grau. Onde C é igual a 15 menos 9, C é igual a 6. Y de G. Y de A mais Y de B mais Y de C dividido por 3. Quem são o Y de G? Quem é o Y de G? O 3. Aqui, ó, tá nas coordenadas dadas aqui no baricentro. Então, 3 é igual o Y de A, que é 4, mais o Y de B, que é menos 3. Então, vai menos 3 aqui, ó. Tá aparecendo mais, né? Menos 3, vai entrar com menos lá. Mais o Y de C dividido por 3. Aí eu tenho 4 menos 3 vai dar 1, mais C. Esse 3 multiplica por 3, vai dar 9. Então, 1 mais C é igual a 9. 1 mais C é igual a 9. C é igual a 9 menos 1. Então, logo C é igual a 8. Quem são as coordenadas de C? X é 6, Y é 8. Ok? E aqui finalizou a nossa aula. No vídeo anterior de hoje, que eu falei sobre razão de seção, como o conteúdo é bem extenso, eu fiquei com medo da memória do celular acabar, então vou explicar para você aqui, ó. Quando a gente fala razão de seção, é um segmento de reta que ele vai ser dividido em duas partes. Necessariamente a razão de seção, como eu falo, o RP ou o RC, qualquer letra que está ali junto ao R, é a razão de seção que vai dividir esse segmento de reta em duas partes. Não necessariamente precisa ser iguais. Há coincidência na vida, coincidência na matemática. Há casos que eles vão ser iguais. Vamos dizer que um segmento tenha 8 centímetros. Na hora de fazer a conta, de repente vai ficar um pedaço com 4, outro com 4. Não quer dizer que todos vai ser dividido ao meio. A razão de seção, eu posso ter um segmento de reta com 20 centímetros. Ele pode dividir um pedaço com 19 e outro com 1 centímetro. Dividir em duas partes. Não precisa ser em partes iguais. Então, quando você lê razão de seção, tem que entender que você está dividindo um segmento de reta em duas partes. Esquece que é igual. Dividir em duas partes é o suficiente. Por isso que a gente chama razão de seção. Tá? Já no ponto médio é diferente. O ponto médio tem que dividir em partes iguais. Tá bom? Então, eu esqueci de falar no vídeo anterior, porque a memória estava acabando e não ia dar tempo de eu falar. Então, para mim gravar uma aula de 10 minutos aqui, eu levo 3 horas. É melhor dar uma aula na sala de aula do que gravar. Mas tudo bem. Vamos continuando aqui. Qualquer dúvida, a gente vai tirar as dúvidas quando for online, ok? Aula online com vocês. Na sala de aula, ok? Um abraço e até a próxima.